Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, então hoje na nossa aulinha gravada, né, nós vamos ver mais um dos menus aqui do Word, que vai ser o menu de revisão, certo? Hoje a gente vai ver o menu, vou explicar para vocês o funcionamento dele e na segunda-feira a gente começa fazendo algumas atividades, começa a aula fazendo algumas atividades. Então assim, ó, deixa eu abrir o Word aqui, ó. Vai ter aqui revisão. Peguei aquele texto da última aula que a gente estava trabalhando, que eu mostrei alguns exemplos aí de rodapé, né? Então eu vou deixar ele como base para a gente trabalhar hoje. Bom, ó, então aqui menu de revisão. Através desse menu são disponibilizadas ao usuário ferramentas de verificação de idioma, correção de ortografia e gramática, dicionário de sinônimos, bem como outras que permitem a intercalação de várias sugestões de revisão de um texto efetuado por vários revisores, certo? A primeira parte, a gente vai ter ali, ó, revisão de texto. Então, revisão de ortografia e gramática, quando tiver um erro de português, um erro de concordância. Algumas vezes, na maioria das vezes, o Word já identifica, né? Então, outro, dicionário de sinônimos, tá? Não quero usar uma palavra repetidamente no meu texto, posso procurar por um sinônimo para aquela palavra. E contagem de palavras. Então, ele vai contar quantas palavras, muitas vezes em alguns trabalhos que a gente tem que apresentar, ele pede para fazer a contagem das palavras nessa situação. Vamos dar uma olhadinha aqui no Word para ver como é que vai ficar. Bom, aqui, ó. Então no meu ele aparece um pouquinho diferente, né, do que tá ali para vocês. Vamos ver aqui, ó. Editor, vamos ver o que é o editor. Verifica a sugestão escrita, tá? Então ele trocou o nome. Opa, peraí. Ó, ao invés de ortografia e gramática, ele virou editor. Então vamos dar uma olhada. Ó, então, o que ele me passou aqui? Ó? Total de sugestões, duas, né? Uma de ortografia e uma de gramática. Então vamos olhar aqui, ortografia. Ó, ele colocou aqui, ó, S. Paulo, né? Então ele não identificou o São Paulo. O que eu posso fazer nesse caso? Ó, dou um espacinho, ele já corrigiu, tá? Ou depende da situação, eu escrevi uma palavra errada, né? Ele vai sugerir aqui, eu posso alterar ela, eu posso ver um sinônimo para ela. Vamos tentar ver uma, vamos tentar forçar aqui. Segundor, vamos ver. Ó, eu botei um R depois de segundo. Então, se eu clicar com o botão direito em cima, ele já me dá algumas opções. Ó, segundo, segundos, segundar. Né? Vamos aqui ó, de novo no editor. Opa, ele não pegou aqui. Deveria ter pego. Vamos ver se pega, senão a gente faz... Ó, agora sim. Um erro de ortografia. Ele bota aqui a parte do texto, né? Então, ele me dá sugestões. Eu posso adicionar essa palavra ao dicionário, eu posso ignorar, às vezes tem termos que a gente ignora, né? Ou ignorar somente uma vez. Nesse caso, eu vou colocar a sugestão, né? Ó, cliquei na sugestão, ele já fez a correção da minha palavra. Tá? Novamente, essa versão do Word que eu estou usando, ela parece um pouquinho diferente do que nas demais. Tá? Vamos ver outra aqui, ó. O dicionário de sinônimos. Vamos fechar esse cara aqui. Digamos que eu quero pegar a palavra encerrado, selecionei ela, e eu vou procurar ver se tem algum sinônimo para ela. Vamos ver. Então ele me deu, ó, encerrado, preso, recluso, recolhido, concluído. Ó, daí ele dá algumas opções, a gente tem que ver conforme o contexto do meu texto para ver se ele se adapta ou não. Ó, outro caso, também posso clicar em cima da palavra, vou em sinônimos, né? E aí ele já me dá algumas opções, certo? O outro item, contagem de palavras, ele vai me dizer quantas páginas, quantas palavras, caracteres sem espaços, com espaços.
parágrafos e linhas, certo? Bem tranquilinho até aqui, né? Sem maiores problemas. Esse meu aqui, ele tem a opção de ler em voz alta, não são todos que tem. Vamos ver se ele é com a seleção, não recordo agora muito bem como é que funciona. Deixa eu ver aqui, ó. Genebra, as taxas de desemprego no Brasil vão cair em 2019 e 2020. Mas o avanço na criação de postos de trabalho será lento e o país corre o risco de ter de esperar anos até ver as taxas retornarem. Ó, então, o que ele fez? Ele leu aquele parágrafo que eu selecionei, tá? Para isso aqui. Bom, bem tranquilo, vamos dar uma sequência. Ó. Então, aqui um apanhadinho das telas, como aparece na outra versão do Word. Essa aqui eu fiz no 2016, né? Mas tu sabe um, tu sabe os outros. É bem sossegado. Pesquisa inteligente fornece informações adicionais sobre o item selecionado. Vamos ver aqui se a gente tem nesse aqui. Não. Deixa eu ver onde é que tá aqui. Esse meu aqui ele não tem a parte de ideias, tá? Então, o que eu posso fazer? Seleciono um item nesse caso, no que eu tiver, né? E ele vai fazer uma consulta na internet sobre aquele tema, tá? Mas não tem problema. O outro é o traduzir e o idioma. Então, traduzir, né? Traduz o texto selecionado para um idioma diferente, no caso dos dicionários respectivos se encontrarem instalados, certo? Pessoal, tradutor, a gente tem que sempre confiar desconfiando, tá? Então, é legal a gente ter uma ideia do idioma para ver o que está certo e o que está errado, né? E o outro, idioma, permite definir o idioma que o dicionário irá operar. Daqui a pouco eu vou fazer um texto que é em inglês, eu tenho como fazer alteração, ó. Aqui, ó, definir idioma de revisão de texto. Tenho vários tipos de dicionários conforme a língua, espanhol, inglês, várias línguas ele vai ter aqui. Vamos pegar aqui, vamos pegar um trecho que ele aqui, ó, esse trecho aqui. Tá? Eu vou lá em traduzir. Traduzir seleção ou traduzir documento. Nesse caso, eu vou traduzir a seleção. Ó, então, o que, que ele vai fazer? De português Brasil para, daí eu vou verificar o idioma. Vamos lá, vamos pegar um inglês só para a gente ter uma ideia. Inglês. Ó, e aí ele vai fazer uma tradução. O que eu posso fazer após isso, ó, é inserir. Vamos ver. Ó, depois daquele meu parágrafo, ele inseriu esse aqui em inglês traduzido, né? Então, sempre bom dar uma cuidado. Eu vou desfazer isso aqui porque eu não quero. Tá? O próximo item que a gente vai ter, vamos olhar aqui, ó, são comentários. Daqui a pouco eu estou fazendo um texto colaborativo, né? Eu tenho várias pessoas trabalhando naquele texto, eu quero inserir, ou mesmo a gente, para organizar ideias, a gente pode inserir comentários num texto para verificar coisas posteriores, né? Então, vamos ver. Eu tenho novo comentário, excluir, anterior, próximo e mostrar comentários. Vamos dar uma olhadinha aqui. Opa, peraí. Aqui. Digamos que eu quero verificar esse parágrafo, que eu vou botar novo comentário. Clico aonde eu quero. Ó, ele vai aparecer o autor, no caso o meu nome. Então, verificar veracidade das informações. Tá? Então ele inseriu aquele comentário no meu texto. Ó, eu posso, se eu mandar para alguma pessoa, né, responder, resolver, dar uma olhada nesse comentário. E assim eu insiro tantos comentários quantos eu precisar, né? Vamos botar aqui, ó, digamos que eu quero um comentário aqui nesse 7%. Ó. Taxa atual é diferente da informada. Tá? E assim eu vou botar quantos comentários eu precisar. Posso fazer o quê? Excluir um comentário, tá? Excluir todos os comentários do texto.
Posso ir para o próximo comentário, anterior, né? Aqui nesse caso ele está mostrando os comentários. Deixa eu ver se eu tenho como ocultar ele aqui. Ele não está liberando a ocultação, tá? Mas nesse caso ele vai exibir aqui. Certo? E aqui ele vai aparecendo todos. Vamos botar aqui, ó. Excluir. Tá? Excluir todos os comentários do documento. E voltou. Outro item que a gente vai ter... aqui ó, tem a opção dos comentários, né? Então, mostrar comentários. Nessa minha versão ali aparecia o mostrar comentários, tá? Ele não estava oculto os comentários. Pois eu tenho aqui, ó, o controle de alterações, certo? Então ele vai controlar tudo que foi alterado nesse meu documento. Vamos lá. Aqui, ó. Controle de alterações, proteger o controle de alterações. Vamos lá, controle de alterações. Vamos ver. Eu clicando nele, aí tudo que for alterado, ó, ele vai marcando. Vamos trocar um sinônimo aqui. Ó. E aí ele vai me mostrando o que está alterado. Com base nisso, eu posso deixar sem marcação, marcação simples, ó, onde ele aponta só que foi alterado uma coisa naquele parágrafo, todas as marcações. Eu posso mostrar marcações, ó, num balão, certo? O painel de revisão. E aqui ele me mostra tudo que foi bonitinho feito. Tá? Vamos supor que vocês mandaram um documento para alguém revisar. Pode habilitar essa opção e depois você vai olhar tudo que a pessoa alterou. Com base nisso, a gente tem aqui, ó, a parte de alterações. Aqui é controle, na anterior era controle, aqui é alterações. Ó, aceitar e passar para a próxima, aceitar somente essa alteração, aceitar todas as alterações, aceitar todas as alterações e parar o controle. Tá? Eu posso rejeitar uma alteração, rejeitar todas as alterações, né? Posso aqui, ó, como é que é o nome desse aqui, ó? Alterar anterior, alteração próxima, né? E aqui eu vou fazendo, digamos que eu queira aqui, ó, aceitar. Tá? Vou aceitar todas. Beleza. Ó, daí a minha revisão foi embora, parei o meu controle e não vou ter mais. Tá? Mas eu não quero fazer. Ó. Tá? Não tenho mais alterações. Perfeito? Acho que é bem tranquilo esse aqui, né, pessoal? O outro... esse aqui é do controle de alterações. Já expliquei antes de mostrar o slide. Ó, painel de revisão, que era aquele que eu mostrei. Aceitar e rejeitar. Próximo, né? Ó, vai mostrando bem direitinho as alterações. Nessa versão que eu tenho, ele ainda coloca qual usuário, ó, a abreviação do usuário que fez a alteração. Aqui eu tenho outro item que é o comparar, né? Então, o comparar permite comparar ou combinar várias versões de um mesmo documento, combinando, por exemplo, alterações feitas por todos os autores. Então, se eu tenho mais de um documento igual, com versões diferentes, ele permite fazer isso aqui. Ó, comparar ou combinar. Nesse caso, como eu tenho somente um, eu não vou conseguir fazer. Certo? Vamos ver aqui, ó. O outro item que a gente vai ter, ó, é bloquear autores e restringir edição. São esses dois itens aqui, ó. Bloquear autores. Impede que outros autores do documento possam nele promover alterações. Tá? E o restringir edição restringe a forma como os diferentes utilizadores podem aceder, né, acessar e editar o documento. Abre o painel na parte lateral direita, a partir da qual são apresentadas opções disponíveis. Vamos ver. O bloquear, ele não está liberado para mim, ele está bloqueado. Né? Vamos lá.
E aqui eu consigo colocar, né? Mas eu vou ali no restringir edição. Restringir formatação, restringir edição. Daí o que ele vai dizer? Ó, permite apenas esse tipo de edição no documento, sem alteração. Isso quando eu tenho usuários de uma rede de computadores, ou mesmo vários usuários no meu computador, eu consigo colocar e adicionar esses usuários. E daí eu aplico a proteção. Tá? Com base nisso, vou fazer o bloqueio de autores também. Certo? Vamos ver se é isso. Tá, que ele exibe, né? Então, eu tenho várias opções lá para restringir edição. Daqui a pouco, ó, eu posso preencher um formulário, criar um formulário e deixar somente preencher esse formulário no Word, né? O outro aqui é a atividade que nós vamos fazer atividade na segunda-feira. Esse outro aqui é novo, eu não tinha visto. Ó, ocultar tinta. Isso não exclui a tinta. Ao clicar no botão, novamente a tinta retornará visível. Boa pergunta, esse aqui eu não tinha visto. Eu vou dar uma olhada nele certinho como é que funciona e eu tento explicar para vocês na aula de segunda-feira. Certo? Vamos ver como é que tá aqui. Bem tranquilinho, bem rapidinho a aula hoje. Então assim, como eu até ia passar uma atividade para vocês, mas como a grande maioria deixa para fazer na segunda, então eu vou aplicar a atividade na segunda, certo? A gente vai utilizar o tempo da aula para fazer aquela atividade. Pessoal, espero que não tenham tido dúvidas, tá? Desejo para todos um bom final de semana e qualquer coisa a gente conversa na aula de segunda-feira sobre isso, certo? Então tá, pessoal. Até mais para todos e nos falamos na próxima aula. Tchau, tchau.